Muito boa noite a todos. Estamos começando a nossa quarta edição do Arbitalks. É um prazer recebê-los. Hoje teremos a participação do professor Cláudio Finkelstein, do Dr. Frederico Singarajá e a moderação do Dr. Tiago Zanelato. Quero aproveitar e fazer um agradecimento em nome da Câmara, a PUC, que está organizando esse evento, e a ABARB, que está nos apoiando. Por favor, Dr. Tiago. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Lilian. Obrigado à ABARB, à CIESP e à PUC pelo convite de moderar esse painel com duas pessoas que eu tenho uma grande admiração. Primeiro, o professor Cláudio Finkelstein, que é meu orientador no mestrado, pessoa que eu já conheço há muito tempo e tenho um grande carinho. E também o Frederico Singarajá, que acho que todo mundo aqui conhece, é o único barrister brasileiro. Ainda é o único ou temos mais alguém já, Fred? Eu acho que já tem gente chegando, mas já chegaram. Então, acho que é uma grande personalidade, grande profissional, acho que ainda é, né, o único barrister brasileiro habilitado a atuar no Reino Unido aí, perante as cortes superiores. E o nosso tema hoje é um tema que também me é muito caro, que é o tema da minha dissertação de mestrado, que é a arbitragem internacional. Então, primeira pergunta que eu queria colocar aqui para os nossos convidados hoje, uma pergunta bem prática, acho que o que é interessante é a gente poder ver as diferenças entre uma jurisdição e outra, né? É mais ou menos quais são as diferenças e peculiaridades que vocês veem na advocacia em uma arbitragem internacional? Não sei se o Cláudio puder começar, o Fred, tanto faz. Pode começar. Tá bom. Então, olha, pelo meu ponto de vista, pelo menos, a diferença mais marcante para mim é como que a arbitragem é utilizada no Brasil e na Inglaterra. Na Inglaterra, na realidade, a gente não tem arbitragem doméstica, ela é quase não existente. A gente tinha bastante arbitragem doméstica na área de construção, mas em 1996 tivemos a lei de construção aqui e ela implicou em todos os contratos de construção a possibilidade de referir qualquer disputa para adjudicação, que é tipo um dispute board que vocês têm aí começando. Mas é um meio muito rápido, muito eficaz. Ele demora 28 dias para ter uma resolução em uma questão. Então, isso meio que matou, eliminou tudo que tinha aqui de arbitragem doméstica. Eu, em toda a minha carreira, me envolvi somente em uma arbitragem doméstica inglesa a ver com seguros. Enquanto eu vejo a arbitragem no Brasil, ela é utilizada principalmente como um meio alternativo de resolução de conflitos, ou seja, alternativa ao tribunal judicial. Então, para mim, esse é a grande diferença. E daí surge que, no âmbito internacional, como a gente tem aqui em Londres, e Londres é um grande, tradicional centro de arbitragem mundial, e o fato que aqui também a gente tem o direito inglês, ele tem muitas arbitragens e muitas disputas que não tem nada a ver com a Inglaterra, fora talvez ou ter o fórum aqui em Londres, ou ter a lei aplicável, que seria a lei inglesa. Para mim, eu diria que se fosse um ponto, seria esse aí. Interessante. A nossa visão ela é bem o contrário, porque o Brasil tem majoritariamente arbitragens domésticas e um volume pequeno de arbitragens internacionais. E aqui eu não estou nem colocando na análise o fato do Brasil contemplar ou não a arbitragem internacional, porque a nossa lei ela é uma lei una e ela trata a arbitragem doméstica da mesma forma que a arbitragem internacional. Mas parece que o Brasil nunca teve essa preocupação de se tornar um grande centro internacional de arbitragem. A nossa lei tem aquelas jabuticabas, que diga de passagem, eu não faço nenhuma crítica a nenhuma delas. No início a gente tinha algumas dúvidas se ia pegar ou não, mas a arbitragem efetivamente hoje no Brasil funciona e indiscutivelmente funciona bem na esfera internacional também. Aquelas poucas arbitragens internacionais com sede no Brasil tem funcionado de forma muito boa. E se fosse para ilustrar
as diferenças do procedimento interno para o procedimento internacional, elas são poucas. Basicamente, na aplicação de um direito estrangeiro, a gente faz isso, de certa forma, com tranquilidade, e das regras da arbitragem. Na arbitragem internacional, nós também temos, muitas vezes, aqui no Brasil, eu digo, muitas vezes a aplicação das regras da IBA, agora se fala bastante das regras de Praga. Eu, particularmente, não tive experiência. Eu gostei do texto, achei interessante, mas ainda não tive nenhuma experiência. Seriam essas as maiores diferenças entre uma arbitragem doméstica e internacional, porque o regramento pela lei brasileira, ao contrário da Inglaterra, é o mesmo, evidentemente o mesmo. Bem interessante ouvir essas perspectivas, e acho que fazendo um gancho com a nossa segunda pergunta, em cada uma das jurisdições, como vocês veem o perfil dos árbitros? Quem são os profissionais que são árbitros? E nessa ideia também de diferença um pouco entre arbitragem doméstica e internacional e como esses modelos foram construídos, vocês veem uma diferença ou um certo amalgamento entre a ideia de um modelo mais adversarial para o modelo inquisitorial, e como que isso se coloca na arbitragem internacional, que tende a ser um ambiente mais uniformizador, aquela ideia de aproximar civil law e common law, que acho que é bem interessante poder ter uma perspectiva de alguém da Inglaterra para dar esse norte para a gente. Vamos lá, então. Bem, árbitros primeiro. Eu acho que essas questões elas começam com diferenças culturais e elas se tornam mais vestindo a camisa da sua jurisdição, né? Eu acho que a arbitragem em si, eu sempre disse que a arbitragem, especialmente no âmbito internacional, ela é muito recente, porque o fundamento da arbitragem internacional é, primeiramente, a Convenção de Nova York, que é de 1958, e, segundamente, o modelo UNCITRAL, que é 85. Então, é bem recente, né? Então, a grande maioria das pessoas que a gente vê como as feras da arbitragem internacional, elas começaram atuando, na realidade, no litígio. E aí, do litígio, desenvolveu a arbitragem internacional, como a gente vê hoje. Então, a geração hoje que está estudando é a primeira geração, na realidade, que só atuou na arbitragem como uma coisa totalmente separada. Então, por causa disso, eu acho que a gente acaba colorindo a nossa perspectiva da arbitragem internacional pelo que a gente está acostumado na nossa jurisdição, né? Jogando em casa. E daí se torna essa questão cultural. Então, vamos dizer, para árbitros, qual é o perfil do árbitro? Tem umas diferenças que eu diria que são, tipo, direito civil, direito common law. Por exemplo, a gente tem aqui a distinção dos barristers e solicitors. Os barristers são frequentemente nomeados como árbitros aqui. E também a gente tem uma tradição aqui de nomear ex-juízes aposentados. Enquanto eu vejo no Brasil, por exemplo, uma coisa que a gente não faz muito aqui é o uso de acadêmicos na mesma forma. Nos países de direito civil, Suíça, França, Alemanha, você vê muito mais isso. E eu vejo isso no Brasil também. Então, o perfil de árbitro é um pouco mais diferente. E a respeito do sistema adversarial ou não, eu acho também, pela tradição, a história da arbitragem internacional e seu desenvolvimento, eu acho que os países da Common Law, Inglaterra, Nova York, Hong Kong, tiveram muita influência no desenvolvimento, como o Cláudio acabou de falar. Agora a gente tem uma influência mais dos países cíveis, tipo as regras de Praga, que são, na realidade, um grupo de advogados, na grande parte russos e leste-europeus, que formaram isso porque acharam que as regras da IBA eram muito focadas no common law. Então, sem dúvida isso. Agora, como um barrister, eu tenho que dar preferência ao sistema adversarial. Para mim, tá no sangue. Então, eu acredito que
ambos os sistemas têm seus méritos, ambos os sistemas têm suas falhas, e eu acho que a arbitragem acaba colhendo o melhor de ambos, e a gente está ainda progredindo no caminho aí de uma certa harmonização. Mas ainda tem muito chão na frente, eu acho. Bom, felizmente ou infelizmente, eu vou concordar com o Fred em praticamente tudo que ele diz, inclusive numa visão brasileira, até porque ele expôs o que é a nossa prática corrente no Brasil de ser uma situação mais acadêmica, mais limitada a pesquisadores, a gente que focou no estudo e no ensino de matérias relativas à arbitragem. Eu não sei se essa sua pergunta quis fazer referência àquela famosa frase do clubinho de árbitros. Efetivamente, isso existe, algo que a gente tem feito muito para combater. As instituições brasileiras que têm listas estão ampliando as listas, estão adotando critérios diferentes na aceitação, mas a ampliação desse roster, desse hall de árbitros, ela depende muito dos usuários da arbitragem, porque os usuários, principalmente no Brasil, eles se socorrem muitas vezes daquele limitado número de árbitros, e isso tem atrapalhado não só na formação de um painel mais diversificado. A gente tem, não dá para esconder, a gente tem problemas de diversificação. Eu tive diversos tribunais em que a gente fala, não, vamos colocar uma mulher, ou vamos colocar alguém com uma visão de common law. Recentemente até nós trabalhamos com o Fred num caso que tinha implicação de direito estrangeiro, ou seja, muitas vezes a gente tem um painel em que ninguém conhece profundamente aquele direito. Então, mas veja, de novo, os usuários da arbitragem, que são as partes, eles se socorrem, ainda que o direito não seja o direito brasileiro, por ser uma arbitragem no Brasil, se socorrem de árbitros brasileiros. E muitas vezes esses árbitros brasileiros, até por afeição à pessoa, decidem escolher um presidente que também não é afeto àquela legislação aplicável. Tem colegas que dizem, olha, é uma temeridade o árbitro brasileiro que não é afeto, que não é especialista naquele direito, aceitar essa indicação. Eu já aceitei mais de uma vez, diga-se de passagem, inclusive já fiz uma arbitragem com a lei de Ohio, nos Estados Unidos. Nesse caso, nós tínhamos um árbitro de Ohio, o que eu acho assim, extremamente recomendável. Mas, obviamente, compete às partes, ou seja, não é só a culpa deles, também o benefício de poder instruir o árbitro. Você vai confiar no conhecimento e na condição de se familiarizar com aquele direito, até porque, obviamente, a gente tem um pouco de familiaridade com o direito dos outros ramos. Já com relação à sua segunda pergunta, eu tenho visto, aliás, mais do que visto, eu tenho sentido uma troca muito grande entre advogados do common law e do civil law. O que nós temos presenciado, não só na academia, como na prática do dia a dia, é que a arbitragem internacional, seja pelas regras IBA, de novo, não conheço na prática as regras de Praga, mas me parece que elas são muito internacionais. Então, nós tivemos uma fase no final do século passado e início desse nosso século de muita troca. Então, virtualmente, todos os grandes árbitros e todos os grandes times de advocacia dos grandes escritórios têm advogados treinados no exterior. Grande parte nos Estados Unidos e Londres também, que é o principal centro de estudo de arbitragem. Então, a gente tem um fluxo e uma troca muito grande. Então, nós tivemos o nosso grande patrono, o professor Luiz Olavo. Ele teve uma vivência em arbitragem fora do Brasil muito maior do que no Brasil, e ele trazia isso para as arbitragens domésticas. Então, ainda que o sistema possa ser adversarial, confrontacional,
me parece que ele se internacionalizou muito. A gente tem muito de ambos os sistemas dentro da nossa prática, a ponto de eu, pessoalmente, fazendo uma análise da IBA, o Fred mencionou isso, e é uma crítica muito grande que se faz, eu vejo sim uma grande influência do civil law nas regras da IBA. Eu não acho que as regras da IBA são predominantemente common law. Eu acho que há uma, ele é híbrido por natureza. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas que foram colocadas, mas vamos adiante que a gente volta. Respondeu. Respondeu e me surgiu uma pergunta, que é mais acho que uma dúvida com relação ao que o Frederico comentou sobre como no Brasil a gente coloca pareceristas na posição de árbitro, acadêmicos, né? E a questão do parecer jurídico, como que vocês veem essa diferença, acho que talvez na arbitragem internacional, em que você vai recorrer a um expert quando você tem uma dúvida sobre lei, que é um ponto que o Cláudio falou, a aplicação da lei, e no Brasil, que a gente largamente se utiliza de pareceristas para provar pontos de direito de questões domésticas. Para mim, Thiago, eu diria que, para mim, é uma coisa muito contraintuitivo utilizar um parecer jurídico. Um parecer, para mim, aqui na Inglaterra, pergunta para qualquer advogado na rua, vou precisar de um parecer, o parecer é um parecer técnico. Porque os argumentos jurídicos e até a noção de um parecer jurídico que não seja de uma lei estrangeira é quase ofensiva aqui para um advogado. Normalmente, os pareceres jurídicos são procurados dos barristers pelos escritórios de solicitors e aí eles contratam aquele barrister para sustentar o caso justamente por causa daquele parecer. Então, a única a ferramenta que a gente utilizaria, que era parecida, ou que serve o mesmo propósito que um parecer aí no Brasil, seria um precedente de jurisprudência. Então, o que um juiz fala, determina num caso, isso aí é relevante a respeito de influenciar os argumentos jurídicos e montar o seu caso. Agora, de qualquer outro advogado, aqui jamais em um caso common law, inglês, com dois advogados ingleses, a gente ia procurar o parecer de outro advogado que não está envolvido no caso. Isso aí seria totalmente contraintuitivo aqui. Mas é o que acontece nos países civil law. Então, culturalmente, isso aí é mais outra diferença. Como também bem colocado pelo Frederico. No Brasil, contrário ao senso, independente de quem é o advogado, e às vezes a gente tem advogados que são experts em uma determinada área, que são reconhecidamente estão entre as maiores autoridades, ainda assim a gente traz com frequência pareceres de colegas na interpretação do direito. Tem se tornado uma prática. Eu não vou dizer que não é comum, porque nós todos sabemos que sim, é comum. Mas aqueles longos pareceres têm se tornado problemáticos. Eu tenho participado de alguns tribunais aqui no Brasil, em que a gente coloca, inclusive, limite de páginas para a manifestação das partes. A gente sabe, não é nem segredo, muitas vezes você atola o tribunal de pareceres de 150, 200 páginas, quando você não quer que o tribunal decida. Isso acontece porque um dos mistérios que nós temos enquanto árbitros é efetivamente conhecer todo o arquivo. Ou seja, se juntarem 3, 4 pareceres, por mais exaustivo que seja, a gente vai ler os pareceres. E às vezes a gente simplesmente, gente, chega, acabou. Óbvio, ainda assim aparecem fatos novos e pareceres sobre os fatos novos, aí você tem que abrir vista e a parte contrária junto a parecer. Isso tem se tornado algo. Eu acho que o termo jurídico para isso é chato. Por quê? Porque
enfadonho, né? É verdade, e a gente se baseia muito mais nas manifestações das partes, principalmente quando eles têm advogados competentes e qualificados. Em alguns casos, a própria parte faz longas elaborações de manifestações exatamente para suprir essa falha. E isso, se eu poderia acrescentar, é uma distinção que eu pessoalmente, o Cláudio chamou de chato, eu acho muito problemático. Isso é a ausência de oralidade. Para mim, sabe, isso vai focar a mente dos advogados. Quando você tem todo o papel no mundo para escrever, você vai. Aliás, aquela arbitragem que a gente trabalhou, Cláudio, a manifestação inicial foi não sei quantos volumes. Isso aí aqui também nunca aconteceria na arbitragem inglesa. Normalmente aqui, mais uma vez, esse negócio de a sua atuação no litígio da sua jurisdição colorir a sua perspectiva na arbitragem, aqui a gente tem uma limitação de páginas de 25 páginas para uma manifestação no Tribunal Superior. Então, todo mundo já está acostumado a escrever manifestações menores. Também a gente tem aqui a diferença, a gente tem os nossos pleadings, né, que é diferente do memorial. Então, a inicial é somente assim, qual é a pretensão, quais são os fatos relevantes e qual é o remédio jurídico. Nada mais, nada mais. E aí dá para reduzir bastante para primeiro determinar quais são as questões que estão sendo controvérsias, e daí que a gente vai para a prova. E aí já dá para eliminar bastante coisa e diminuir o volume. Talvez a minha perspectiva seja subjetiva, não objetiva, mas eu gosto muito desse nosso sistema aí. E eu acho que qualquer árbitro provavelmente ia preferir também. Se eu puder, desculpa, Thiago, Não, vai lá. É que você falou isso e me lembrou, aliás, pouco tempo atrás, foi durante a pandemia, um colega de um escritório especializado em arbitragem, estão auxiliando uma equipe inglesa numa arbitragem na Inglaterra, cujo direito aplicável era o brasileiro, só que eles tinham um problema na interpretação da extensão da confidencialidade no direito brasileiro. E quiseram conversar com alguns supostos experts para identificar quem seria o melhor para explicar para o tribunal. No caso, como o Fred falou, eram 3 ex-juízes britânicos, os árbitros, naquela questão. E nós conversamos, discutimos, ficamos uns 20, 25 minutos conversando sobre a minha visão daquilo. Obviamente não tinha nenhum impedimento, eu seria um expert da parte, não do tribunal. E por fim eles decidiram chamar um outro expert. E eu conversando com uma advogada que representou, ela me falou: olha, a gente conversou com eles, mas eles preferiram um ex-juiz. Eles preferiram que essa mesma explicação que você deu fosse dada por um ex-juiz, porque eles falariam na mesma língua. Eu falei assim, olha, que engraçado, né? Se fosse no Brasil seria exatamente o contrário, né? Pegar um ex-juiz, pega a jurisprudência, né? Não teria o porquê. Exato. A gente tem uma pergunta aqui da audiência, eu acho que também eu vou emendar uma pergunta na sequência. A pergunta do Fábio Cavalcante, nosso amigo que está lá baseado na Alemanha. Ele está perguntando como fazer para evitar a produção massiva de documentos em arbitragens internacionais e o que vocês têm feito como árbitros na prática. E a minha pergunta na sequência é a seguinte, acho que deu para ficar claro aqui como, na posição do Frederico, acho que vendo aí como a arbitragem ocorre na Inglaterra, a questão é muito mais objetiva nas manifestações escritas e muito mais focada na oralidade. E como compatibilizar isso quando você tem uma arbitragem internacional? Perfis, especialmente com relação a esse background mais civilista, querer se valer de parecer, longas petições, e alguém mais objetivo na parte escrita, focando na oralidade, buscando convencer o tribunal de uma outra forma. Como vocês veem essa relação? Para mim é evitar entrar em arbitragens com americanos, se você quer reduzir o volume de documentação. É a minha dica aí da noite. Proibir escritórios americanos, então.
Isso aí, o Discovery americano é outra coisa. Às vezes as pessoas ah, eles olham para os common laws iguais, mas eu vou te contar que há uma grande diferença entre o sistema inglês e os americanos, né? Porque não é só um. Mas eu acho que isso é uma reclamação mais do sistema common law do que do direito civil, de volume de documentação. Mas, olha, tem mais uma vez, várias ferramentas. Primeiramente, é um árbitro que consegue realmente restringir e falar, olha, basta, não é, isso aqui não é relevante. E para mim, se não é relevante, não é admissível. Então, não adianta. E eu não tenho medo de dar essa limitação. E, segundamente, ferramentas como o Red Fan Schedule facilitam bastante, porque aí já vai colocando em mente o que é necessário e o que é que não é, e o porquê. Para mim é isso. Eu também concordo com o Frederico, mas principalmente na nossa prática, se você tem dos dois lados colegas que não necessariamente são americanos, mas que gostam de se estender na exposição dos fatos e que o fazem contumazmente, complica um pouco para o tribunal, porque o que a gente tenta fazer, e muitas vezes isso eu tento fazer no próprio termo de arbitragem, no início da arbitragem, eu indago as partes se a gente não devia colocar limitação de páginas. O Tiago foi aluno meu, os meus alunos sabem que a síntese e objetividade é algo que eu valorizo muito. Então, talvez eu devesse ser em inglês, né, Fred? Sem dúvida. Eu, às vezes, em prova de pós-graduação, eu falo assim: ó, você tem 2 páginas para desenvolver a sua tese, e acabou, porque vamos direto ao que interessa. Mas, vez por outra, a gente encontra esse antagonismo nas partes em que eles não aceitam essa limitação. Então, eu presidindo o tribunal, eu sempre deixo muito claro que eu gosto de ver uma ementa, eu gosto de ver uma síntese, aquele modelo, eu gosto muito do reference schedule para as audiências, mas às vezes a gente vê uma das partes, e aqui fazendo só um paralelo que você falou dos pareceres, a gente tem audiência que é uma parte traz 17 testemunhas, eu vou ter agora semana que vem uma audiência com 17 testemunhas de um lado e 13 do outro. E aí a gente pede para que eles indiquem cada testemunha o que vai falar, e se você vê, eles colocam 5 pessoas para falar o mesmo fato. E aí a gente vai assim, olha, será que não seria, mas já que é o mesmo, por que a gente não coloca uma? Eles, não, faço questão de ouvir todos. E quando ambas, veja, se uma das partes fala assim, não, eu vou ouvir 3 pessoas, a gente tenta, o tribunal tenta limitar isso. Não é necessariamente uma tática de guerrilha, mas respondendo à pergunta do nosso colega, é uma posição que o tribunal tem que ter de forma enfática, ou seja, em algum momento, se o tribunal entender que aquilo lá está extrapolando o razoável, que efetivamente a síntese é necessária e o que é desnecessário não vai ser levado. Veja, nós podemos dizer, olha, isso aqui, até porque nós podemos delimitar as questões controversas. O tribunal pode chegar e falar assim, olha, as questões controversas são A, B, C e D. Se alguém vier e falar, olha, eu quero discutir, não, o tribunal já delimitou, e esse é um poder que a gente tem, e vez por outra a gente usa, a menos que as partes sejam. A gente tem algumas arbitragens que a gente vê claramente que nenhum dos dois quer resolver a causa, e aí atrapalha muito, aí complica a vida. Não tem muito o que fazer. Eu concordo plenamente com o professor Cláudio e acrescento uma coisa. Esse problema aí de 17 testemunhas, 5 falando a mesma coisa, tem uma solução muito viável para isso. Contrate um barrister, que ele vai acabar com esses 5 aí e nunca mais vai 5 para falar da mesma coisa. Muito bom. Bom, encaminhando aqui para o nosso terceiro e último tema, uma pergunta um pouco mais genérica, aí vou deixar vocês à vontade para falarem. Eu queria que vocês falassem um pouco quais são os hot topics da arbitragem internacional no momento nas respectivas jurisdições. Quer ir primeiro, Cláudio?
Não. Eu ia falar que a gente estava discutindo um pouco antes da abertura. O Fred tem um hot topic que é multijurisdicional, né? Então, por favor. Exato, exato. Bem, para mim, tem um hot topic realmente que é o mais hot que existe no momento. Que é, na realidade, um caso que a gente está aguardando o julgamento da Suprema Corte Inglesa, que é o caso do Halliburton and Chubb. E aí no Brasil, agora no dia 11, semana passada, saiu um julgamento do TJ de São Paulo, que é mais ou menos são muito semelhantes os fatos e as questões que esses casos estão levantando. Na realidade, é sobre o dever de revelação do árbitro em um contexto muito específico, que é quando um árbitro que é nomeado para arbitragem A, vamos dizer, que é primeira, começa inicialmente, e em seguida ele é nomeado por uma das partes na arbitragem A em uma sequência arbitragem B. Só que somente uma das partes envolvidas na arbitragem A está envolvida na arbitragem B. Isso foi mais ou menos o que aconteceu na Halliburton, e isso foi mais ou menos o que aconteceu num caso aí, que é um caso da Alper, a seguradora, eu acho, e saiu houve um pedido de anulação da sentença arbitral por o árbitro brasileiro não ter revelado isso até o final do caso, eu acho que foi a última ordem processual, e a sentença arbitral foi anulada aí no Brasil. Aqui na Inglaterra, não. Existem diferenças sutis entre a posição na Inglaterra e no Brasil. No Brasil, por exemplo, existe, sobre o artigo 14 da Lei de Arbitragem, um dever positivo de revelar, pelo menos no artigo 14, inicialmente, eu entendo no momento de nomeação e antes de aceitar a nomeação. Enquanto aqui na Inglaterra não existe nenhum dever positivo de revelação. O que existe aqui sobre o artigo 24 da lei inglesa de arbitragem é o critério para você ser removido como árbitro, que você usa para informar o que você deveria ou não deveria revelar. Agora, uma das questões no caso do Halliburton é justamente essa questão aí. Se há realmente um dever positivo de revelação e se, caso afirmativo, de onde que vem? Se ele é um dever que é implicado juridicamente, por exemplo, como o dever de confidencialidade, que aqui na Inglaterra não está prescrito, não está previsto, não está codificado em nenhum lugar, mas que existe e pela jurisprudência já foi confirmado. Então, qual seria o critério, né? Se existem circunstâncias que levantariam dúvidas justificáveis sobre a imparcialidade do árbitro. Ambos os casos, tanto a Halliburton aqui na Inglaterra, quanto esse caso aí no Brasil, foram arguídos sobre a imparcialidade do árbitro. Eu já ouvi vários argumentos sobre esse contexto. Eu tenho uma certa dificuldade com esse argumento colocado nesse contexto de imparcialidade, porque se uma pessoa está agindo como um árbitro e aí ela é selecionada de novo, a imparcialidade para mim é o que provavelmente o que a gente chama de o unconscious bias, né? Não é uma coisa bem provavelmente, né? Deixando para o lado aí qualquer realmente parcialidade que foi consciente, que foi realmente feita não por acaso. Então, nesse sentido, para mim, o artigo 33 em inglês, ele também requer não só a imparcialidade do árbitro, mas que ele conduza a arbitragem de forma justa. E eu vi que aqui na lei de arbitragem brasileira, sobre o artigo 21.2, existe um dever de igualdade das partes. Para mim, o problema nessa situação do árbitro não revelar para a arbitragem anterior, ele dá um desequilíbrio entre as partes.
não é necessariamente, não chega à gravidade de ser uma parcialidade, na minha opinião. Mas ele sim, eu acho que qualquer pessoa que atua na arbitragem intuitivamente tem um certo desconforto com essa situação, porque existe mais ou menos uma coisa que a gente sabe que é errado, ou acha que é errado, mas não consegue verbalizar direito o que é exatamente que está errado. E, na minha opinião, se ambos os casos fossem arguídos nessa tese aí de igualdade das partes ou conduta justa, para mim isso teria muito mais peso. Mas vamos ver aí o que está acontecendo quando sair o julgamento do Halliburton. Mas para mim esse tópico aí de dever de revelação nesses contextos um pouco mais complicados é uma coisa que atinge tanto no Brasil quanto aqui na Inglaterra. Muito bom. Cláudio? Bom, indiscutivelmente, até porque, como o Frederico acabou de falar, essa é a decisão da semana passada aqui em São Paulo mesmo. Mas me parece que a gente já está quase uns 2 anos, desde o caso da Bengoa, delineando o que é ou não aceitável em termos de independência e imparcialidade para os árbitros do caso. E a gente está criando uma jurisprudência muito nossa, o que causa um conflito, até porque o árbitro, uma vez indicado, ele vai, de consciência própria e com seus critérios, indicar às partes o que ele reputa como podendo influenciar a sua independência e imparcialidade frente às partes. Ou seja, é um critério próprio. O que nós estamos experimentando, e também estamos aguardando a decisão do Halliburton aqui no Brasil, até porque, eu não vou dizer que é meio uniforme, mas pelo menos a gente não espera que essas interpretações sejam contrárias, que é o que aconteceu no caso da Bengoa, né? Porque o tribunal em Nova York confirmou a sentença e o nosso, aliás, diga de passagem, contrário ao voto do relator, todos foram vendo um impedimento na indicação daquele árbitro. E agora a gente tem também essa decisão em que nós, árbitros, hoje a gente sabe o que os tribunais reputam como parcialidade ou dependência, pelo menos em determinada. Então, algo que eu não me importaria, não é o caso, tá? Veja, tanto no critério de 2 anos atrás, quanto o critério da semana passada, eu pessoalmente indicaria. Talvez o da Bengoa, o árbitro não sabia que o escritório prestava trabalho para uma divisão da Bengoa. Ali também tem, mas aqui, olha, eu participo de uma arbitragem que na minha concepção, e já aconteceu isso mais de uma vez, eu informo as partes. Olha, ainda que não seja o mesmo caso e a contraparte não seja, esse que me indicou, o Brasil não pede isso, veja, até porque é critério da IBA. Mas eu indico, olha, esse escritório já me indicou em 2 outras arbitragens. Então eu tenho critérios meus, a partir do número XY, que é um número meu, não é o número da IBA, eu não aceito indicação daquele escritório, ou espero encerrar aquelas arbitragens em curso para fazer outra. Então, é um critério próprio do árbitro que está sendo delineado nas suas delimitações e que vão nos instruir para que nas próximas arbitragens a gente não crie esse mesmo constrangimento às partes, porque, em última análise, claramente o árbitro não considerava isso nem como um unconscious bias, que, a propósito, fazendo um interregno, eu concordo com o Fred, já vivenciei isso, em caso que eu declinei as partes, que eu estava em uma outra arbitragem da mesma parte e com parte daquela obrigação, você simplesmente não consegue afastar. Por quê? Porque você tem conhecimento de algo que aconteceu naquele outro caso, que ainda que não arguido aqui, você conhece, você sabe. Estão trazendo alguma coisa que deveria ser novo, mas que naquele caso, para mim, já era conhecido. Então, é uma situação atípica e a gente tem que se policiar, né? O árbitro hoje
alguns desses critérios eles vêm surgindo, e aí a gente vai delinear, olha, o Brasil tem este critério. Então, se eu quero executar aquele laudo no Brasil, e como o Fred lembrou, a gente tem uma multiplicidade de jurisdições em virtude da Convenção de Nova York, a gente tem que se preocupar com os critérios de virtualmente qualquer uma, e isso compete às partes, diga-se de passagem. Até porque um dos outros hot topics que a gente tem são as táticas de guerrilha, que vêm criando diversos empecilhos ao andamento e à conclusão do procedimento, e a gente tem visto tática de guerrilha na indicação e impugnação de árbitros. Hoje é muito comum você receber aquele formulário da Câmara, virtualmente todas as instituições arbitrais têm o seu formulário próprio, que o árbitro declara sua independência e imparcialidade, e em cima disso vem uma lista de quesitos que, de novo, é o árbitro de foro íntimo que vai decidir eu respondo ou não, e muitas vezes a gente não responde. Fala assim, olha, o que eu tinha a responder, eu já respondi. Não, por favor, encaminhe a instituição. Em alguns momentos, os árbitros têm que impor limites a essa atuação ostensiva. E diga de passagem, muitas vezes ela é ostensiva e muitas vezes ela é própria. Muitas vezes essas dúvidas efetivamente são relevantes. Eu concordo. Eu queria. O Cláudio mencionou aí o Abengoa, e eu acho que o Abengoa é um ótimo contraponto pela minha perspectiva agora que eu expliquei de aquele critério. Para mim, um advogado que está agindo como árbitro, mas a dúvida justificável é que ele está recebendo dinheiro, isso aí, para mim, tem mais peso em chegar ao critério de dúvida justificável do que uma pessoa ser parcial por estar agindo como árbitro em outra arbitragem. Porque aquele papel de árbitro exige imparcialidade, tanto quanto essa. Enquanto o seu papel como advogado, ele não exige imparcialidade. Então, para mim, isso é mais relevante a chegar ao critério de dúvida justificável. Porque você não está comprovando que ele está sendo parcial. Isso aí não é o que é o teste. O teste é somente uma dúvida justificável. Então, o ônus é muito menor, muito mais baixo. Mas para mim essa diferença sutil é importante. Mas até hoje é só a minha opinião. Não, faz todo sentido. Desculpa, eu concordo, até porque um pouco antes do caso Abengoa, no caso da Pemex, a discussão era praticamente a mesma. Não que a participação financeira, mas uma mudança de ordem jurídica na outra jurisdição justificava ou não a anulação do laudo. Então, a gente cria as teses dos critérios locais ou dos critérios internacionais que vão se disseminando, até porque algumas jurisdições exóticas, e o Brasil, infelizmente, recentemente, teve algumas decisões que são discutíveis. Será que essas seriam internacionalmente consideradas critérios locais? Ainda não tivemos esse debate. Mas se eu puder continuar no tema, Thiago, claro. Eu concordo com o Frederico, acho que esse também no Brasil é o hottest topic, mas nós temos, em função do próprio artigo 1º da Convenção de Nova York, a determinação ou não da internacionalidade da arbitragem no Brasil. Então, nós temos uma situação que a arbitragem no Brasil, seja ela doméstica, seja ela internacional, ela segue exatamente o mesmo regulamento, com as mesmas condições, com os mesmos prazos, ou seja, todos os critérios que se aplicam na lei de arbitragem e no Código de Processo Civil brasileiro para o controle da arbitragem, eles são unos. E nós temos uma situação em que, para que você execute aquela sentença arbitral em hoje nós temos 164, fiz essa pesquisa hoje, tá? São 164 países que são signatários da Convenção de Nova York,
é necessário que ela seja reconhecida como internacional. E nós temos esse problema. Diversos são os tribunais em que a gente coloca o pleito de determinação de internacionalidade, e o tribunal. Mas por quê? Qual é o critério? Onde eu encontro isso na lei? E efetivamente no Brasil você não vai encontrar na lei nada que tenha essa determinação. Até porque a gente mencionou no começo, a CCBC publicava. Eu vou ser sincero, depois a Lilian vai entrar aqui para encerrar. Eu não sei se a Fiesp tem um critério próprio e publica o número de arbitragens internacionais do critério deles. Ou seja, cada instituição tem o seu critério. A CCBC chegou a publicar que eu acho que 16% das arbitragens. Não sei se a sua pesquisa trouxe esse número, Thiago, mas a gente tem esse problema também no Brasil. Mas essa definição de arbitragem internacional no Brasil também é específica, porque existe um sistema, pelo menos nas arbitragens que eu tenho visto, que eu tenho me envolvido, tem muita arbitragem que é direito brasileiro, advogados brasileiros, partes, porém subsidiárias brasileiras, com uma companhia que é proprietária, que é gringa. E aí é só o fórum, né, o local da arbitragem que é fora. O resto é tudo aqui. E isso é uma característica que eu vi. E a língua talvez seja português. E aí que isso aí é problemático, eu acho, porque encontrar... A gente conversou inicialmente sobre o número de árbitros disponíveis, capazes para efetuar uma arbitragem, e como, mesmo com direito estrangeiro, ainda existe bastante escolha de árbitros brasileiros. Mas encontrar um árbitro estrangeiro que fale português suficientemente para conduzir uma arbitragem é um desafio. A não ser que você vá para Portugal, né? Porque tem Portugal. Portugal é direito civil e você acaba tendo sempre um português aí, quando realmente não há como fugir disso. Então, encontrar um advogado common law que fale português, eu acho isso aí um grande desafio. É verdade. Acho que você está bem servido, então, de mercado, hein, Fred? Até agora, graças a Deus. Muito bom. Cláudio, acho que só para comentar aqui, a Lília me passou o percentual dos casos da Fiesp que são considerados internacionais, é 20%. Na minha pesquisa, eu cheguei atrás disso. A CCBC ela não tem um critério específico, então ela te fornece o número de arbitragens com partes estrangeiras, com legislação estrangeira aplicável, com árbitros estrangeiros. Quem tem um critério específico adotado é a CCI, que adota a diferença da nacionalidade das partes, e eles, inclusive, no último regulamento, nas últimas estatísticas, indicaram que no Brasil, majoritariamente, as arbitragens são domésticas por esse critério. E aí a gente tem um outro documento super interessante que é o Anuário do CESA, né, que traz esses dados de arbitragens com partes estrangeiras, com árbitros estrangeiros, e aí, com base em todos esses números, na minha pesquisa eu consegui ali fazer algum tipo de inferência no sentido de que, de fato, as arbitragens são todas domésticas, inclusive quando a gente tem essa questão das subsidiárias que o Fred colocou. E aí a gente tem uma pergunta sobre esse tema da doutora Camila Simão. Quais as consequências práticas de caracterizar uma arbitragem como internacional, além de questões envolvendo reconhecimento e execução de sentença? Se eu puder começar, desculpa, Fred. Por favor. Na verdade, é o direito aplicável àquela questão. Ou seja, o principal é como é que eu vou proceder, não só na matéria como um todo, como também no procedimento. Então, você tem uma arbitragem que é decretada internacional. Veja, e aqui é o professor de Direito Internacional privado pensando. A internacionalidade ela somente existe quando você tem a possibilidade de sujeitar aquela mesma relação jurídica a 2 ou mais ordenamentos jurídicos. Senão ela não é internacional. E quando você tem a possibilidade de aplicar para a mesma relação, seja o direito brasileiro ou o direito britânico, ou o direito norte-americano, ou alemão, ou japonês, ou chinês, ou japonês, qualquer que seja esse direito, junto com aquele sistema vem um processo diferente, que grande parte das vezes
tem que ser levado em consideração pelo tribunal, como a conceituação de um direito pode diferir 100%. Então, o direito aplicado de forma errônea anula todo o procedimento. Então, se eu sou brasileiro e a questão clama pelo direito americano, o que é um problema, né? É um problema sério, porque se o tribunal se convencer que o direito aplicável é o direito norte-americano e ainda assim o tribunal é majoritariamente brasileiro e decide de acordo com princípios de direito brasileiro, ainda assim é muito difícil você anular essa questão. A gente tem visto, eu não sei se já se inclui no Hot Topic, mas a gente tem visto uma série de casos em que tentam anular, afirmando ser contrário à ordem pública a aplicação errônea do direito. O Brasil, a Inglaterra, não sei, a gente vai passar para o Fred, mas os Estados Unidos, muito discutido, tem aquela teoria do manifest disregard of the law, que é muito combatida. Veja, a nossa visão ainda é a seguinte: se você colocou o tribunal errado decidiu de forma errada, é o que tinha que se esperar. É coerente. E você vai ter que viver com aquela decisão. Isso é totalmente consistente com a nossa cultura aqui, a maneira que a gente trata a arbitragem aqui também. Aqui, como eu havia dito, como no Brasil a gente tem uma lei de arbitragem, a homologação de sentença é um conceito alienígena para a gente, na realidade. A gente estava batendo um papo antes e eu tinha discutido que a única diferença entre a execução de sentença doméstica e a execução de sentença internacional você pode invocar ordem pública como uma razão para não executar na sentença internacional. Fora isso, não há diferença. Porém, para mim, pessoalmente, a arbitragem internacional é arbitragem. Para mim, arbitragem é você saber como que você vai encaixar essas regras diferentes de países diferentes que foram escritas e desenvolvidas não para encaixar uma com a outra. É um quebra-cabeça que você tem que colocar junto. Uma vez que você já colocou essas regras juntas em um conjunto de regras só, e você entende qual é esse conjunto de regras, aí é só advocacia. A advocacia normal, é direito contratual, direito seja lá o que for. Agora, encaixar as regras, como você tem o lugar da arbitragem, que tem uma regra, e aí você tem o que a gente chama de direito curial, lex arbitri, você tem a lei de arbitragem, direito processual, direito do local de onde é a incorporação das partes jurídicas, pessoas jurídicas, e o direito material do contrato. Aí você tem que encaixar tudo isso. Nenhuma delas foi criada a propósito de encaixar com outra. Ela foi criada isoladamente. Aí, para mim, esse aí que é o desafio da arbitragem. É fazer isso aí e harmonizar esse processo quando você tem um escritório americano, um escritório brasileiro, um escritório chinês e um escritório russo. Todo mundo trabalhando junto com suas regras de sigilo advocatício, com suas regras de provas, com suas regras de memorial ou pleadings, com suas regras de tudo aquilo ali que não está batendo. Aí pronto. Isso para mim que é arbitragem. E para mim isso aí é o que é arbitragem internacional. Então, para mim isso aí é tudo. E é o que a gente ama. Quem gosta de arbitragem, eu acho que ama desse desafio aí. Se eu puder dar os meus 50 cents aí, Claro. Eu concordo, de novo, em grau, gênero e número, e isso nos leva a um daqueles ditados, né? Porque isso tudo que o Fred acaba de mencionar é encontrar o meio termo. Ou seja, muitas vezes a gente tem que encontrar, a gente tem que ouvir aquilo com aquela principiologia e ouvir de outro com uma principiologia distinta. As partes são estrangeiras, as partes não conversam, quando eu digo a mesma língua é o mesmo direito. Então a gente tem que encontrar um paralelo, e muitas vezes esse paralelo é um meio termo entre um e outro, é questão de interpretação, e isso muitas vezes leva
ao usuário da arbitragem, as partes e a doutrina como um todo, dizer, o árbitro split the baby. Vamos dar um pouco para um pouco para outro. Isso não é pelo menos na minha visão, e parece pelo Fred falou, também não é a visão dele, não é uma questão de equidade, vamos ouvir tudo. É que, efetivamente, a questão, raramente, ela é simples. Se fosse simples, ela não ia para um painel arbitral sofisticado. As questões, elas efetivamente são complicadas. Como regra, as partes daquele contrato, elas tentaram cumprir ao máximo as suas obrigações. E muitas vezes a interpretação que ela tem do direito é diferente da outra e ele tem piamente para si que ele cumpriu todas as suas obrigações, enquanto você vê a outra, assim, piamente clara que nada foi cumprido. Então, a gente faz essa pesagem para poder chegar a uma decisão justa. Uhum. Muito interessante. Eu não sei se o Fred tem mais algum comentário, se não, tem mais uma pergunta final aqui do Vitor Monteiro. A pergunta é a seguinte: o Discovery nas arbitragens internacionais não representaria um problema em relação à proibição de produção de prova contra si mesmo prevista no Pacto de San José da Costa Rica? Olha, aqui na Inglaterra, no nosso CPC, a gente tem um dever positivo de divulgar não só as provas que a gente precisa para comprovar nosso caso, mas qualquer prova relevante, adversa ou não. Então, eu venho dessa cultura de litígio. Para mim, se o propósito do meio de resolução de disputa é resolver a disputa, então tudo que interessa é o que é relevante. Como o Cláudio tinha havido dito antes. Se não é relevante, se eles estão tentando arguir uma coisa que não é uma questão que o tribunal arbitral foi pedido para decidir, está, primeiramente, fora da jurisdição do tribunal arbitral. Você não tem jurisdição para decidir uma questão que não foi referida para você. Segundamente, se uma prova, um argumento não vai ajudar o tribunal arbitral a resolver aquela questão, ela não é relevante, simplesmente. Então, assim, eu acho que pessoas que não estão acostumadas com o nosso sistema de discovery para os americanos, disclosure aqui na Inglaterra, é meio assustador, porque você acha que vai ter um grande volume de documentos. Mas, na realidade, não vejo isso na prática. Aliás, como eu digo, sistemas de civil law, por não ter tanta oralidade, acaba que o advogado fica meio empolgado vamos arguir tudo. Vamos arguir tudo, porque se eu perder um negócio e aí o árbitro começa a pensar de uma certa forma, o cliente vai reclamar comigo, porque eu não incluí aquele argumento. Enquanto, quando você tem muita oralidade, você tem que focar. Primeiro, porque tempo é limitado. Segundamente, um ser humano não tem a capacidade de falar oralmente o que ele iria escrever em 200 páginas. Sempre, quando você se torna audiência oral, os advogados e representantes sempre vão resumir, sempre vão entregar, apresentar aquela informação de uma forma muito mais sucinta. E daí é muito mais fácil de desconstruir os argumentos, questionar. E, olha, todas as audiências que eu participo aqui na Inglaterra, nunca existe um monólogo, é sempre um debate. No meio do que eu estou falando, o árbitro, o juiz vai me interferir, vai falar, mas espera aí, você acabou de falar isso. Me explica isso aqui. E você sempre vai ser puxado fora da sua linha de argumento para explicar alguma coisa. E, para mim, esse meio oral, na minha experiência, na minha opinião pessoal, é a mais eficaz, sem dúvida nenhuma. Tanto que eu acho que em todas as arbitragens, tanto no direito civil quanto no direito common law, existe nível de oralidade que eu acho que é superior ao que existiria no processo judicial. Pronto, passa a palavra aí para o professor Cláudio. Eu faço coro ao que o Fred disse, até porque muitas vezes, na prática, se nós já estamos convencidos de algo
na análise documental, dificilmente a gente muda essa opinião. Mas quando a gente muda é porque o trabalho do advogado na fase oral, ou seja, em audiência, é soberbo. Ou seja, se ele consegue identificar os pontos fracos de forma que aquelas 200 páginas... Porque a verdade é essa, e eu concordo com o Frederico. Quando você escreve 150, 200 páginas, é muito difícil você não contradizer no início algo que você disse no fim, ou você colocar um fio da meada no meio do caminho, ou seja, você muitas vezes se complica. E na audiência, na fase oral, salvo raras exceções, você tem 30 minutos, você tem 45 minutos, então você tem que pensar efetivamente quais são os pontos, e um trabalho bem feito na fase oral, seja na arbitragem internacional ou doméstica, pode muito fazer a diferença. Já aconteceu para mim de eu mudar de ideia na audiência, que é o finzinho, né? Normalmente já é o fim da instrução. Uhum. Tem aqui só um comentário do Frederico Favacho, vários amigos aqui na live, professora Maria Eugênia, Júlio Bueno, Camila Simão, Lina Bahia, mas o comentário do Frederico é bem pertinente, que é o seguinte: o Pacto de San José se aplica às questões criminais, não necessariamente a direitos patrimoniais disponíveis, e faz todo sentido na arbitragem você poder literalmente convencionar ali sobre uma prova que pode até ser contra os seus interesses, mas que você é obrigado a produzir porque você está no ambiente privado. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Não sei se vocês querem aí algumas palavras finais, mas antes da Lili entrar, então a gente já pode anunciar, Cláudio, o tema da semana que vem, né? Direito societário e arbitragem, e teremos os professores Renato Grion e Maria Eugênia Reis Finkelstein. Não percam, vai ser excepcional. Questões de direito societário e no juízo arbitral. Eu só, de novo, agradecer a Canfiesp e Ciesp por esse espaço, algo que já está se tornando tradicional no Brasil, nas noites de segunda-feira. Agradecer ao Thiago por essa mediação e pontuação. E, mais uma vez, um prazer incomensurável estar com o Frederico aqui nessa plataforma. Queria que fosse ao vivo, queria ali, mas... Eu também gostaria de ressaltar os agradecimentos do professor Cláudio para a Câmara Fiesp, Ciesp, a PUC, o Thiago, a Lilian e, obviamente, o professor Cláudio. Foi um grande prazer e uma honra participar desse evento com vocês. Também agradeço a todos, especialmente a nossa colega Isabela Deveza, que está lá na Austrália nos assistindo, não sei que horas são lá, mas ela pediu para mandar um abraço a todos aqui. Obrigado, Lilian, Frederico, Cláudio, foi um enorme prazer. Então, muito obrigada a todos, e a gente aguarda vocês, então, na próxima segunda-feira, às 19 horas, para mais uma edição do Arbitalks. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.